boa noite a todos, amigos dos Samaritanos, Grupo Espírita dos Samaritanos de Jesus. Sejam todos bem-vindos por mais esta noite de Evangelho, para nossas reflexões. E vamos começar, né? Vamos começar com essa prece. Então vamos, antes de mais nada, para iniciar a nossa atividade, a nossa reflexão, nosso estudo, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, para que eles nos assistam, nos amparem e que tenhamos uma excelente noite. Obrigado, Jesus, pela oportunidade da vida, por estarmos encarnados. Que a vossa luz, a vossa bênção se espalhe por todo o planeta Terra. Que assim seja. Então, mais uma vez, como é de praxe, estamos aqui acompanhados pelas nossas vozes do além. Por favor, queiram dar boa noite a todos. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar algum questionamento, alguma coisa, pode mandar pra gente, que a gente está aqui para tentar esclarecer de alguma forma. Lembrando que essas palestras elas ficam reproduzidas no Facebook do Grupo Espírita Samaritanos de Jesus. A gente abre também uma sala de confraternização dessa página aí, uma sala. É sala do quê, Voz Além? Sala de vídeo. Uma sala de vídeo no Amigos dos Samaritanos, né? Isso, exato. E também fica no YouTube, no canal do Grupo Espírita Samaritanos de Jesus. E então hoje nós vamos conversar sobre a parábola do filho pródigo. Ela é uma parábola que ela não está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ela tem assim como todos os ensinamentos do Cristo, uma profundidade espiritual muito grande. Então a gente vai encontrar essa parábola no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 a 32. Então a gente vai ler essa parábola primeiro, ela é uma parábola um pouco extensa, e daí depois a gente vai conversar sobre alguns aspectos antes de adentrar na parábola propriamente dita. Então ela começa mais ou menos assim. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças.
chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E acaba a parábola aqui. Não dá uma continuidade nesse diálogo com o pai e o filho mais velho. Essa parábola, como nós dissemos, ela é bem extensa. Dizem alguns estudiosos dos evangelhos que ela, pelo fato de ser bem extensa, ela é um evangelho dentro do evangelho. De tanta informação, de tanto ensinamento que existe no bojo, nas entrelinhas, durante a passagem dessa parábola. E para a gente entender verdadeiramente o ponto nevrálgico, o cerne, a essência dessa parábola, a gente precisa traçar alguns parâmetros que precedem a própria leitura da parábola. A primeira circunstância que nós temos que ponderar, que nós temos que considerar, foi em que momento Jesus Cristo proferiu a parábola. Em que momento ele expôs essa parábola como uma forma de ensinamento. Pois bem, Jesus Cristo, ele exortou essa parábola, ele criou, ele elaborou essa parábola diante das seguintes circunstâncias. Era muito comum, naquela época, Jesus Cristo estar junto, ser acompanhado por meretrizes. Meretrizes, alguém sabe o que é meretriz? Meretrizes são prostitutas. Por prostitutas, por ladrões, por bandidos, pessoas que eram tidas como pessoas renegadas da sociedade, pessoas que estavam fadadas a não ser pessoas dignas, eram pessoas que elas eram excluídas da sociedade. Então era muito comum Jesus estar no meio dessas pessoas. E é por isso que ele fala assim: eu não vim para os sãos. O que Jesus quis dizer? Eu vim para os doentes. São os doentes do espírito. Então ele aproveitava essas oportunidades para passar um ensinamento para essas pessoas. E essas pessoas, elas eram execradas da sociedade, elas tinham ouvidos mais dóceis. Para quê? Para receber os ensinamentos do Cristo. Elas aceitavam. De forma contrária aos líderes religiosos, aos poderosos daquela época, que o orgulho os fazia cegos, os mais simples, essas pessoas mais afastadas, segregadas, elas tinham um ouvido mais dócil, elas gostavam de acompanhar o Cristo porque o Cristo era um consolo, porque elas sabiam da vida que elas tinham. E segundo o judaísmo, elas estavam fadadas ao sofrimento, ao afastamento das leis de Deus. E Jesus Cristo veio trazer um alento para essas pessoas. E o fato de Jesus Cristo andar com essas pessoas, de ceiar com essas pessoas, não raras vezes ele estava almoçando ali, fazendo de jejum ao lado dessas pessoas e ensinando ao mesmo tempo, os fariseus criticavam muito o Cristo. E aí os fariseus perguntavam para os apóstolos do Cristo: por que o seu mestre, por que o seu mestre come com essas pessoas? Por que ele se confraterniza com essas pessoas? Que são pessoas de má vida, não são justos. Justos naquela época, aquelas pessoas que seguiam as leis mosaicas. Então, por que ele se alimenta, por que ele se relaciona com os que não são justos? E foi aí que Jesus Cristo, ouvindo essa crítica, ouvindo essa indagação, o que ele fez? Ele propôs essa parábola.
Então, o contexto em que Jesus Cristo introduziu essa parábola é exatamente nisso. Nesse contexto, em que as pessoas criticavam Jesus Cristo por eles conviver com pessoas que não eram tidas como justas, como seguidoras das leis mosaicas. Então, Jesus Cristo ele coloca isso. Então, ele começa a parábola falando que um homem tinha 2 filhos. E aqui a gente representa o homem como Deus. E os filhos como 2 classes distintas. Aqui a gente pode considerar os 2 filhos como 2 classes diferentes. E aqui ele propositalmente ele coloca aqui o filho mais novo. Por que ele coloca o filho mais novo? Porque representa a imaturidade, aquela influenciação mundana, aquela pessoa mais suscetível de queda, uma pessoa que não tem muito conhecimento de mundo, então ele coloca o mais novo. E ele cria uma imagem desse filho como uma pessoa de uma conduta extremamente reprovável. Porque, para a gente entender muito bem o significado dessa parábola, a gente tem que fazer uma... Opa, problemas técnicos, voltou? O celular tocou aqui no meio da apresentação, gente. Mas acho que já voltamos. O que acontece? Tem que fazer uma interpretação histórica no seguinte sentido: compreender a cultura do povo da Palestina do século I. Porque aqui fala que o filho mais novo foi ao pai e pediu para ele: pai, dá-me a parte que cabe da herança. Isso era algo muito grave. Era uma conduta muito repreensível por parte deste menino. Não era uma coisa comum para aquela época. Por quê? Porque a família, ela gravitava ao redor do pai. Era uma sociedade eminentemente patriarcal. Então tinha o pai como chefe de família, uma criatura, um ser muito respeitado pelos filhos, principalmente. E normalmente eles tinham uma vida de agricultura de subsistência. Então tinha o pai, que tinha uma porção de terra, ele tinha a mulher, tinha os filhos, e eles tinham uma terra e eles cultivavam naquela terra, e naquela terra eles tiravam o sustento e através do escambo. Vocês sabem o que é escambo? Escambo é troca, é uma moeda de troca. Olha, eu tenho uma caixa de mandioca aqui, eu troco uma caixa de milho, você quer? Com os vizinhos. Então era mais ou menos esse tipo de cultura. Então a terra, o solo, a agricultura familiar era algo muito importante para eles. E tudo em torno do pai. Então o pai tinha os filhos cresciam, tinham famílias, mas ficavam ali naquele ambiente, o quê? Trabalhando com o pai, cuidando da lavoura. Então tinha essa dedicação ao torno do pai. E vocês vão lembrar disso. Vocês lembram daquele livro Paulo e Estevão? O Estevão que ele trabalhava com o pai, mas a Abigail, se não me falha a memória, a irmã Abigail trabalhava na lavoura com o pai, que tinha um pedacinho, uma porçãozinha de terra. Então era muito importante a terra. Então esse menino veio e falou: pai, dá-me a parte que cabe da herança. Isso era um adiantamento de legítima, vamos assim dizer, de grosso modo. O que é? Reclamando a herança antes da hora. E não pode. E para aquela época isso era muito grave. É como se o filho mais novo desejasse a morte do próprio pai. Então Jesus Cristo, quando fala assim, que o filho mais novo, que em tese, o primogênito era o filho mais respeitado, o mais novo era o mais deixado de lado. Então o último filho mais novo veio e falou: pai, dá-me a parte que cabe na herança. Era uma coisa muito grave. As pessoas falam: o quê? Mas que filho mais desrespeitoso, mas que conduta mais antissocial, que coisa repugnante. E ele fala assim: dá-me a parte que cabe da herança. E o pai, o que ele faz? Ele não fala nada. Ele simplesmente dá a parte do filho. Ele dá a parte que
caberia ao filho. E não fala nada. Reparem que não há uma repreensão por parte dessa conduta desrespeitosa do filho. E ele não bastasse reclamar a parte da herança, o que ele faz? Ele vende aquela porçãozinha de terra, aquele pedacinho de terra, ou seja, desfazendo um bem importante da família, arrecada ali uma quantidade de dinheiro, talvez não muito grande, porque as pessoas eram relativamente pobres, então ele arrecada essa pequena porção de dinheiro e vai embora. Ele abandona os pais, o que não era muito comum naquela época. Hoje é muito comum, um filho com 15, 16, 20 anos, arrumou um trabalho, vai embora de casa, e muitos pais dão até graças a Deus do filho ir embora. Muitos pais falam, vai com Deus, casou, vai embora. O que não era comum antigamente. E se não bastasse isso, além dele ir embora com esse dinheiro, o que ele faz? Ele vai lá constituir uma família, tem uma terrinha para fazer uma agricultura, para trabalhar. Não. Ele vai se divertir. No jargão popular, ele vai o quê? Curtir a vida. Ele vai o quê? Se destrambelhar por aí. Que a gente fala quando a gente vai ganhar na Mega, né? Se eu ganhar na Mega, eu vou viajar pro mundo, eu vou fazer uma bagunça. Ele foi fazer isso. Ele foi andar em casas de prostituição, promiscuidade sexual, bebedeira. Então ele foi viver de forma absoluta. Repreensível a conduta dele. Só que ele leva uma invertida na parábola. Porque passado um tempo, e não existe conduta contrária às leis de Deus que dure para sempre. Isso é um outro ensinamento da parábola. Por mais que eu queira ir na contramão das leis de Deus, isso nunca vai durar para sempre. Nunca. E foi o que aconteceu com esse menino. Percebam, passado algum tempo, houve uma grande crise. Sabe o que a gente pode dizer? Houve uma pandemia. Houve uma pandemia e ninguém descobriu a cura. Não é o momento que nós estamos vivendo? Muitas pessoas fazem a opção de viver de forma dissoluta e caem ao mundo sem orientação, só querendo curtir numa inversão de valores, achando que o viver hoje é uma forma de viver feliz. O que aconteceu? Houve uma pandemia. O que aconteceu? Voz do além? Aconteceu alguma coisa? Problemas técnicos? Deu uma mensagem da internet aqui que parou. Travou? Continua? Então o que aconteceu? Houve uma pandemia. Houve uma grande fome. E esse menino não tinha mais o dinheiro. As pessoas que eram próximas a ele já se afastaram, porque ele já não... Oi? Para acabar? 10 minutos para acabar? Não tô nem metade da parábola. Vai ter que estender um bocadinho, gente. Não vou correr, não. As vozes do além estão falando para eu correr aqui. Não vou correr, não. O que aconteceu, gente? Teve essa invertida. Aqueles amigos se afastaram. Ele começou a passar necessidade. Começou a passar fome. Começou a ser infeliz. Como se fosse feliz antigamente, mas também não era. Até que chegou um momento que não teve jeito. Ele teve que pedir um emprego. Só que ele não conseguiu qualquer emprego. Ele conseguiu um emprego para cuidar de porcos. E isso significa que Jesus Cristo quer trazer aqui, que ele chegou no fundo do poço. Que ele chegou num momento de uma situação intrépida. Uma derrocada geral. Ele chegou no fundo do poço da humilhação. Porcos para os judeus é um bicho sujo, tanto é que eles nem comem carne de porco. Cuidar de porco, então, era uma coisa extremamente humilhante para eles. E ele foi. E se não bastasse ele cuidar do porco, ele tinha tanta fome que ele chegou até a desejar o quê? A comida dos porcos que ele cuidava. Olha a situação que esse menino chegou. Olha que invertida ele levou da vida.
Foi aí que ele o quê? Caiu em si. Se despertou. No seguinte sentido, nem os servos do meu pai têm que passar pelo que eu estou passando. Eu vou voltar para casa e vou pedir perdão para o meu pai. É aí que ele diz: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado de meu filho. Trate-me simplesmente como um de seus servos. Ele caiu em si o quê? Retorna para casa. Isso daí é o que? Quando a pessoa ela faz certas escolhas na vida que a conduzem à depravação moral, que chega num momento em que ela se torna tão infeliz, começa a dar tudo errado na vida dela, as pessoas que se aproximavam dela como amigos não se aproximam mais, que ou através de uma doença, ou através de uma enfermidade psíquica ou física, ela volta para Deus. Ela vai pedir ajuda para Deus. E é o que representa através desse menino. E ele pega e volta para a casa do pai. Olha o caminho que essas pessoas que fazem essa opção de viver contrário às leis de Deus, elas têm que, buscando a felicidade, buscando o equilíbrio, voltar para o Pai, para Deus. O que é voltar para Deus? É o que? Seguir as leis de Deus. Ele volta para a casa do Pai. E aqui tem uma informação bem interessante, que ao longe o pai vê esse menino. Aqui na parábola fala, ao longe esse pai vê esse menino. E quando ele volta para casa, esse menino tinha três coisas para resolver. Primeiro, a situação dele com o pai. Porque ele foi extremamente desrespeitoso com o pai. A situação dele com as pessoas que viviam naquela sociedade. Porque eram cidades pequenas, pequenos núcleos familiares, que um sabe da vida do outro. Alguém aqui é de cidade pequena no interior? Eu sou de Piquete, 15, 20 mil habitantes. Não morei muito tempo lá não. Uma cidade pequena é uma coisa. A filha da Joaninha começou a namorar com a filha do Zequinha, a cidade inteira sabe. Não é assim? Quem mora em cidade pequena sabe o que eu estou dizendo. Então, a cidade pequena, todo mundo fica sabendo de tudo. Então, ele tinha que se reconciliar com a sociedade e também com o irmão mais velho. Ele tomou coragem e voltou. E o pai, vendo o menino de longe, o que ele faz? Ele sai correndo na direção daquele menino. E é um dado interessante, porque os anciãos naquela época, eles eram pessoas tidas mais equilibradas, pessoas que andavam de forma lenta, de forma tranquila nas ruas, e não era comum eles correrem. Então, quando ele viu o menino e saiu correndo, ele chamou a atenção de todo mundo. Ué, por que ele está correndo? Não é comum isso. E ele foi até o filho, deu um abraço nele e beijou o filho. O beijo tem uma representação. O beijo, normalmente, nos judeus naquela época, quando eles celebravam um contrato, normalmente a forma de celebrar o contrato do tipo, tá tudo certo, tá firmado o contrato, era dar um beijo no rosto. Era comum isso. Então ele foi dar um beijo no filho, passando uma mensagem subliminar. Está tudo certo, você não precisa me pedir perdão, nada. E a sociedade vê nesse ato do pai, de bondade, de misericórdia, também, de alguma forma, desculpou aquele menino. E o pai não indaga nada para ele. E ele fala, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Fazei-me como um dos seus servos. O pai simplesmente não se importa com isso e diz aos servos dele, trazei-me uma túnica, uma veste das melhores para esse meu filho. Trazei uma sandália nova. Abatei um novilho cevado. Abatei um bicho ali, um semovente daquela fazenda, um animal, um boi, um gado daquela fazenda, para quê? Para festejar. Festejar, porque esse meu filho estava perdido e ele retornou. Dai um anel, o símbolo da aliança. Põe um anel no dedo dele. E o quê?
termina a história do menino. A história do filho pródigo, a desse menino, do filho, mas não termina aqui. Termina aqui. Com o pai o quê? Festejando o arrependimento. Festejando o retorno do filho a ele. Quando termina essa história, começa a história do filho mais novo, mais velho. Começa a história do filho mais velho. Porque esse supostamente estava ao lado do pai, mas nunca havia vivenciado os verdadeiros ensinamentos, absorvido o que o pai propunha ensinar. Tanto é que o filho mais velho, ele voltando da lavoura à tarde, ele chega perto da casa e começa a ouvir um festejo. Ele acha estranho. E chama um servo e pergunta: o que está acontecendo aí? Por qual o motivo dessa festa? E o servo responde: ué, você não está sabendo? Teu irmão voltou. E o seu pai, muito feliz com a situação, requisitou e instou que matássemos um novilho e estamos festejando. O filho mais velho insurgiu-se. Ele ficou transtornado, ele ficou bravo. E não queria participar da convenção, da confraternização, e ficou pro lado de fora. O pai, vendo essa situação, chega e fala: meu filho, venha, vamos confraternizar, o teu irmão chegou. E ele fala: meu irmão? Eu tenho estado ao lado do Senhor durante todo esse tempo, e o Senhor nunca mandaste abater sequer uma pequena lebre, um pequeno animalzinho para eu me felicitar com os meus amigos. E vem esse aí, ele nem se refere como irmão, e vem esse aí, o teu filho, que viveu de forma absoluta, que dissipou os seus bens, que desrespeitou o Senhor, e o Senhor manda abater um novilho. E o pai, de uma forma muito inocente, de uma forma muito amorosa, fala: meu filho, era necessário, você sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu, mas o seu filho, o meu filho, o seu irmão estava perdido, e ele retornou, ele se despertou, e era necessário que ficássemos felizes. E acaba a parábola. Então, esse filho mais velho, que aqui, dentro desse ensinamento de Jesus, faz às vezes dos religiosos, e é interessante que Jesus faz uma crítica aos religiosos nessa parábola. Porque nós religiosos, nós espíritas, nos achamos os donos da verdade, os sabedores das verdades de Deus, da imortalidade da alma. Muitas vezes nós nos sentimos superiores às outras pessoas, nos sentimos melhores que as outras pessoas. E Jesus Cristo chama a atenção, porque muitos de nós nos dizemos seguidores do Cristo, nos dizemos seguidores de Deus, mas guardamos dentro de nós o que esse filho mais velho guardava. O que é? A inveja, o ciúme, o orgulho. Então vejam só, o filho mais novo, ele viveu de forma repreensível, mas ele passou por tanta situação que ele acabou caindo em si, e o que? Ele se transformou. Quando ele voltou a Deus, Deus simplesmente acolheu. Agora, e esse filho mais velho, que nem em si caiu ainda, que não conseguiu compreender a importância de estar do lado de Deus, a importância de seguir as leis de Deus? Esse filho mais velho tem um caminho a todo a ser feito ainda. Então, por isso que Jesus Cristo ensina assim: religiosos, cuidado, prostitutas e ladrões alcançarão primeiro o reino dos céus. Porque nós, religiosos, temos essa coisa de querer ser orgulhoso, de querer ser superior ao outro, de o que? Julgar o outro, mas esquecemos da trave do nosso olho. Então essa é uma chamada de atenção, para que não o que? Julguemos o próximo, que não enxerguemos o argueiro no olho do irmão, como a Kátia disse na semana passada,
e deixemos de lado a trave no nosso olho. A essência dessa parábola é isso. Essa questão de nunca julgar, de que as pessoas elas sempre caminham pelas leis de Deus. E nem sempre quem professa, quem vive de forma exterior aos ensinamentos dos religiosos, que vão nos templos religiosos, nem sempre esses compreenderam o verdadeiro sentido da lei de Deus. Às vezes, não que seja correto, mas às vezes é necessário algumas pessoas passarem por certas situações, por certas depravações, para perceber o tanto de equívoco que está nesses lugares. Os equívocos que estão nesses lugares. Então isso é muito importante. Então aqui as Rosas já estão bravas comigo, já estão fazendo cara feia para mim, para acabar a nossa parada. Tô brincando. Então não. Elas só falaram que já terminou aqui o nosso estudo. Então eu espero que todos tenham compreendido um pouquinho. E se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, manda aí pra gente. Manda aí que na próxima semana a gente conversa um pouquinho. Dê sugestão de tema também, se alguém quiser, dentro do Evangelho, dentro da doutrina espírita. Dê temas aí de moral pra gente conversar também. Tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. E até sexta-feira na live às 19 horas. Gente, quarta é às 20 horas. Sexta-feira às 19 horas. Um abraço para todos, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.